Fala galera, segundo dia de Chapada Diamantina, estamos aqui na cidade de Mucugê. A gente ontem à noite chegou e se hospedou aqui no hostel do Coreto, em frente à Praça do Coreto aqui. E aqui a cidade é muito bonitinha, vou mostrar para vocês um pouquinho. E a gente já está partindo para fazer o Poço Encantado agora. E depois vai ter mais outras aventuras aí. Para quem nunca ouviu falar no Poço Encantado e no Poço Azul, cara, fica até o final do vídeo aí que vocês vão ficar loucos com essa cidade aqui e os atrativos naturais dessa cidade. Muito bacana. Valeu? Vem com a gente. A cidade é toda charmosinha, os casarões antigos todos pintadinhos, bem conservados. Essa aqui é a rua principal, com todo o comércio nela, restaurantes, farmácias, bares. Cara, muito bacana. E na parte da noite todo o comércio abre e a cidade toda se transforma. Os casarões ficam todos acesos e essa fica linda. Então pessoal, pegamos a estrada aqui, sentido Poço Encantado. São 46 quilômetros aproximadamente aqui da cidade de Mucugê. A gente viu aí na internet que o melhor horário para poder curtir a entrada de luz no poço entre 10h30 e 2 horas da tarde, 1h30 da tarde, 2 horas da tarde. E aí a gente está fazendo hoje como a nossa primeira opção, para depois a gente voltar fazendo outros. Vou mostrar para vocês aí. Chegando aqui na entrada da via que leva a gente para o Poço Encantado. Esse tá aí no meio. Aí pessoal, chegamos aqui na recepção. Tem essa grande área aqui de estacionamento, ficou ali. E aí a gente já conversou aqui com um amigo. Ele informou que é R$50 a entrada. Passeio de média 40 minutos. E é só contemplação. A gente vem andando ali do estacionamento, deixamos o carro lá. E aqui é a entrada para o Poço Encantado. Tem uma lojinha de artesanato aqui dentro, um restaurante e uma lojinha de venda de bebidas e biscoitos e tudo mais. Aqui a gente pega os equipamentos, vai pegar o capacete, a lanterna, a gente começar a descer a trilha com o guia. E daqui também tem bastante informação aí sobre o Poço Encantado. O outro foi pro pátio mesmo. Parte de orientação, segurança, proibições. Aqui é um mapa da caserna. Fiquei no último. André botando bate-bola.
certinho. Obrigado. Aí agora a gente vem aqui que o guia vai explicar. Quer dizer, passar as orientações. A lanterna só vão precisar ligar na entrada da caverna daqui 150 metros. O guia vai orientar vocês lá. Bom passeio até a volta. Obrigada. Então é isso aí, galera. São 325 degraus até chegar lá embaixo. Descer é mole, subir também vai ser. Vamos lá. E aí a gente vai entrando aqui, por dentro do vale, e vamos descendo. Mais de 30 metros de caverna. Ela não é uma caverna apertada, viajada, chegando só com 40, 50 metros de altura. Os degraus eles vão continuar normalmente. Essa corda aqui é um ponto de apoio para vocês. Por aquela abertura do outro lado, aquela fenda maior, é que tem acesso ao caminho natural. O raio de som em cima por essa abertura. Estamos do lado, você vai aparecer para lá embaixo. A partir de agora, você toma um passeio na caverna, você vai se calma. Não é que vocês não podem conversar, mas não vão liberar. O capacete de vocês tem uma lanterninha, acima dessa lanterninha tem uma borrachinha, só ok, vamos lá?
estar passando algumas informações para vocês e no finalzinho vai ter o tempo de fotos, ok? Pode ir assim, então. Pessoal, pode sentar e pode ligar a lanterninha do capacete, tá? Estamos a uma distância de 15 metros daqui até a superfície da água. Para vocês terem uma noção, a água ela começa aqui, ó. Onde está o foco da minha lanterna. Aqui, ó, onde eu estou fazendo o foco da lanterna. Estamos vendo duas coisas ao mesmo tempo dentro do poço. O fundo real dele e o reflexo do teto. Aqui nesse cantinho tem essa parte clara. Essa parte clara é reflexo daquela abertura nessa frente. Olhando mais para o centro do poço, como esse azul aqui, é o fundo real. Este fundo estamos vendo a 48 metros de profundidade. Mas a parte mais profunda do poço mede 61 metros, é nesse canto aqui. E a parte mais rasa 30 metros, que é daquele outro lado. Da superfície da água até o teto são 55 metros de altura. Ou seja, a parte mais profunda ele tem mais da superfície para o fundo do que da superfície para o teto. De 1980 até 1990 tinha autorização do banho. Só que vocês podem observar que a água do poço é uma água bem parada, não tem nenhum tipo de circulação. Essa água ela vem de rio subterrâneo e é mantida por lençóis freáticos. Com isso, lá em cima não tinha uma ducha específica. As pessoas elas chegavam, desciam para a água do poço e o produto que vinha na pele ficava sobre a água daqui. Devido às gorduras que contém nos produtos, esse azul que estamos vendo estava começando a subir. O que a gente via era só uma camada de gordura por cima da superfície. E então por isso o banho ele foi perdido. O caminho que as pessoas usavam para ter acesso à água é o mesmo que a gente vê. Ao chegar nessa curva, pegavam à direita, por trás desse paredão aqui, desciam até aquela escadinha de madeira. Caminho que é utilizado hoje em dia. Os guias locais têm autorização para entrar no poço para fazer a limpeza daquele sedimento branco lá no canto, que é o calcário. O calcário ele é um pozinho que cai do teto e vai ficando sobre a superfície da água. Os guias locais entram 3 vezes ao ano com um bote inflável, faz um movimento nessa água, esse calcário se mistura e decanta, indo para o fundo do poço. Dentro do poço existe uma espécie de peixe, que é o bagre albino. É um peixe pequeno, de apenas 4 centímetros, e cego. Se orienta de 4 antenas que tem e se alimenta de insetos e espécies de morcego que cai na superfície da água. A temperatura dessa água mede de 22 a 24 graus. O Poço Encantado ele foi descoberto em 1940. Ele foi descoberto por um rapaz chamado Gustavo. Gustavo ele não era brasileiro, era belga e já veio a falecer. Faleceu em 2011, já tinha 94 anos e já morava em Salvador. Esse azul que estamos vendo, ele vem do cálcio magnésio. O cálcio magnésio é um minério que está no fundo do poço. E o tom de azul mais claro que vemos no centro é devido à luz natural que incide na caverna. Aqui é o fim da caverna da continuidade. São mais 130 metros de caverna para esse cantinho aqui, essa direita, com mais salões tipo esse do início, só que não existe nada específico como esse que estamos ficando lá. São mais casas de morcegos. Essas são as informações locais. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, podem ficar à vontade.
também assim. É isso aí, pessoal. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, acabou. E agora começa a parte árdua da aventura. Subir os 325 degraus. Voltamos. Essa é a parte ruim do passeio. Tem que subir as escadinhas. Tô cansado, mas vamos lá. Tô cansado. Depois de alguns intermináveis degraus, chegamos aqui na base. A gente o capacete ele é uso coletivo, né? Todo mundo usa. A touquinha pode cortar no lixo, viu? Obrigado. E é isso aí, galera. Chegamos aqui na base de volta. Mascado bem cansativo para quem tá fora de forma, que nem eu. Mas, como eu digo, devagar e sempre a gente chega lá. Isso aqui. Partiu nova aventura. Não é, André? E é isso aí, pessoal, já estamos aqui na estrada aqui, acabamos de sair do Poço Encantado. Realmente o nome faz jus ao local, é um local lindo, vocês puderam ver aí nas imagens. E agora a gente está indo para um outro poço, que é o Poço Azul, que também promete. Segue a gente aí, visualiza tudo, curte, se inscreve no canal, dá aquela força, vem mais conteúdo aí para vocês. Então, pessoal, chegamos aqui, ó, na travessia do rio aqui. O Poço Azul fica ali do outro lado. Vou mostrar aqui como é que vai ser para vocês. Então, pessoal, chegamos aqui, ó, na travessia do rio pro Poço Azul. O Poço Azul fica ali do outro lado. E aí a gente vai fazer a travessia do rio aqui e depois mostro para vocês como é que vai ser. O carro fica aqui atrás. Vamos lá. Entrou, sentou para atravessar o rio. Esse é o deco do barco aí, ó. Atravessar o rio de Caicão. Pessoal, já curte aí o nosso vídeo, já se inscreve no canal e ajuda a gente aí a poder estar trazendo mais vídeos aqui pro canal e mostrar para vocês, viu? E é isso aí, estamos atravessando o rio aqui de Caicão. Vocês aí o deco. É o motor da embarcação. Não, Deco?
E aí quem vem de carro, ó, atravessa ali na balsa e já pode seguir direto para a cidade de Lençóis. Isso aí, ó, Deco deixou a gente do outro lado aqui do rio. Vamos seguir aqui pro Poço Azul. A travessia aí custa R$10 por pessoa, ida e volta. E o Poço Azul fica ali naquela placa do lado direito. E ele informou pra gente do lado esquerdo ali da Casa Amarela tem um restaurante. De repente a gente vai dar uma passada lá pra pegar um rango. Já são quase 1h da tarde. A gente andou cerca de 28 quilômetros lá do Poço Encantado até aqui no Poço Azul. E é isso, vamos lá. Agora que tá com esse sol, vai ficar top dentro da caverna. E é isso aí, pessoal, estamos chegando aqui na recepção, na entrada do Poço Azul. E vamos que vamos. Aí, pessoal, saímos aqui da entrada. Pagamos uma taxa de R$70. A gente recebe a pulseirinha aqui, ó. E aí, vamos ali para botar o colete e os equipamentos de segurança. Sim, pode ser agora. Eu preciso do nome aqui. Meu nome é André. Duas pessoas, né? Sim. Ó, vocês vão tomar a ducha completa, tá? Depois da ducha a gente passa o colete e aí já pode descer. Vou trocar ele no fundo? Tem um banheiro com calço fechado e tem um banheiro aqui também. Beleza, então. Obrigado. Nada. Aí, pessoal, o equipamento fica aqui, as roupas. Vai ali dar uma chuveirada. Aí é bom lembrar de trazer um chinelo ou um sapatênis daquele para poder andar em trilha. Fica essa dica aí. A trilha parece que são cerca de 60 metros até chegar aqui no poço. E aquilo que eu falei, pessoal, ó, descalço, para andar aqui, tem gente que tem pé sensível, é bom usar aí um calçado apropriado, uma sandália, e não fazer como nós fizemos, de vir aí descalço.
cuidado com algumas abelhas que vão no chão, tá? Pra não pisar. Tá aqui. Algumas o quê? Abelha? Abelha. Beleza. Cuidado. Onde eu pisei? É, pontinho de pedra. Cuidado, descalço, que a abelha no chão, tá bom? Estamos descendo aqui a escada ali do Poço Azul. A nossa guia, dando tchau pra câmera. E aqui tá ok. Cuidado para não bater com a cabeça no teto. E essa coisa linda aqui, ó. Isso é o Poço Azul. Já descendo ali na plataforma e a turma se acabando no mergulho. Esse passeio aqui é um passeio que pode ser feito a tripulação, então vai ser nota 100, né? Nota 1000. Beleza? Como é teu nome? Região. Valeu, Região. Beleza, Região. Eu sou o Léo André. Por descer pelo jogar da escada, soltar o corpo levemente, não pode dar abraçadas, não pode dar pernadas, não pode mergulhar e não fala entidade do colete dentro do poço. E logo no início são 4 metros de profundidade, lá são 18. São 20 de extensão, a garra se fecha, não dá contorno para a direita. Eles podem estar indo a pegar, riscando nela e retornar. Do lado direito, contornar? Não é possível contornar, ela se fecha naturalmente. Do lado direito são 5 de extensão, 21 de profundidade. Tem a boia sinalizando até o limite onde vocês podem ir. Para lá da boia, tem 700 metros de rios subterrâneos, mas apenas mergulhadores. 700 metros de profundidade? Não, para lá. Ah, submersas, tá. Cavernas submersas, mas apenas mergulhadores profissionais podem ultrapassar. Dentro do poço, vocês podem estar se deparando com 2 espécies de peixe, que é o camarão pitu de água doce e o peixe alvinho, conhecido também como bagre cego. Só que dificilmente vocês estarem se avistando eles, porque mede 2 a 4 centímetros. A tonalidade da água é azul por conta do magnésio, do carbonato de cálcio, a essência natural da luz por conta da profundidade. E em 2005, por vir uma expedição, foram retirados daqui cerca de 3 mil ossos de animais pré-históricos da megafauna. Uma peixe gigante, tigre de sabre, mamute e 2 quilos humanos datados há 6 mil anos atrás. Esses fósseis se encontram no Museu da PUC, Minas Gerais, BH. Qualquer dúvida, meu nome é Região. Valeu, Bela. Jean. Região. Região, obrigado, viu? Valeu. Valeu. Aí a água não é gelada. Tranquilona. Opa!
Cara, olha esse azul profundo aqui, meu irmão. Pô, mergulhaço aqui de cilindro aqui deve ser top. Aí lá pra trás a parte proibida. Só pode ir até a boia. E a brincadeira é aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Com esse visual. É isso aí, galera. Aí, ó. Lagoa Azul. Lagoa Azul, Poço Azul. Lindo. Top demais. Mergulho contemplativo. Lugar surreal. $70 metros que ele falou, né? E a luz chega lá embaixo, fica claro. Essa aqui é a parte mais funda. E aí, acabou a brincadeira, agora partiu subir. Vambora. A parte ruim da brincadeira. Valeu, rapaziada.
E aí, André, uma nota de 0 a 10. Esse é 10, hein? Ganhamos lá do Poço Encantado só por causa do mergulho, né? Por causa do mergulho mesmo. Bora, vamos pra próxima. Aqui, ó, em frente aqui a entrada tem o restaurante ali da Dona Alice. Vamos lá pegar um rango. Já deve ser umas 2 horas da tarde. E saco vazio não para em pé. É isso aí, ó. Depois de 3 dias sem almoçar, deu um arroz e um feijão, um farofa. Então aqui no Poço Azul eu gastei 48 nos quebrados de comida. Era R$70 o quilo. E é isso aí, pessoal, retornamos aqui do Poço Azul, lugar surpreendente, maravilhoso, lugar, cara, surreal. E agora vamos pegar a estrada e voltar para Mucugê, poder curtir lá mais um pouquinho lá. Vamos lá. Indo em direção à cidade de Mucugê, cerca de 5 quilômetros antes do acesso à cidade, a gente passa pelo Parque Municipal de Mucugê e 1 quilômetro à frente pelo Museu Vivo do Garimpo, que a gente parou para conhecer. Então, deixamos o carro aqui, agora o trajeto é a pé e vamos lá. E aí, ó, é nas pedras. Vamos garimpar. $300 metros. Passei aqui, a entrada é até 5h30 da tarde. São 4 horas agora. Vamos sair daqui, vamos ver se a gente consegue conhecer outro lugar ainda. O cemitério bizantino. A caminhada é bem bonita, em meio à natureza. Tem as plaquinhas com os nomes científicos das plantas da região. E assim a gente está caminhando. E a gente está passando então por antigas áreas de garimpo. Então o trajeto tem quase 400 metros aí. Vai chegar naquela casa lá no alto lá. É um muro de pedra. Estamos aqui já quase chegando na casa. R$10 para entrar por pessoa. Vamos lá.
ali na pedra. Tirava os diamantes do sedimento do cascalho, né? Os diamantes aqui não é extraído da rocha, não. Ah, do cascalho. Não era do rio? É que tinha muita água, né? O texto geológico aqui mudou muito, né? A mineração era de fundo secundária, era peruviano. Quando não tinha água, eles transportavam assim, o cascalho e levavam para. Tinha água, né? Países aqui, as produções de diamantes aqui especificaram na região ao longo de 150 anos, com as exportações do início, né? Primeiro da década de 19, isso gerou na época uma projeção internacional, atraindo o mercado, né? Com a função do mercadores, europeus, América do Norte, né? Uma produção muito significativa, né? Temos de ações, tem uma maior densidade. Foi minerado, esse metro quadrado, nossa região importada. Formando na época o maior importador de luxo, grandes centros além de exportar diamantes nas joias, exportamos isso no mercado industrial, diamantes carbonados, né? As pontas levantadas eram oriundas da região. O fornecimento dessa matéria-prima, para a época, foi uma revolução industrial e tecnológica. Quer dizer, contribuímos com a abertura de todos os canais marítimos, poços de petróleo, os planos ferroviários, né? Os principais foram o canal de Suez, o metrô de Berlim, o metrô de Nova York, o metrô de Paris. Poço de petróleo, a indústria naval, logística, né? Cortar e polir ferramentas é o lado dos diamantes. E esses são verdadeiros. Então, uma forma. Diamante de verdade. Isso. São formas alotrópicas de carbono, são carbonos. Porém, o processo de fusão no manto do carbono foi suficiente para a cristalização. O diamante é isso, está muito cristalizado. Porém, a pressão da temperatura do manto fez com que os diamantes, quando fosse expelido por vulcões, né, há milhões de anos atrás, ele ficou com essas características, entendeu? Chamado policristalino. Esse uso industrial. Perfuratrizes, com resolução industrial. Hoje não necessitamos de exportar carbonato, porque existe a síntese, que é a vidia. A sintetização do carbonato desencadeou nos Estados Unidos nos anos de 1953. Temos a mineração da raiz. E proteger todo esse sistema de luz, né? As células, temos de água, tem água de bacia, tem as peças de mecanizado por todo mundo. Então foi proibida a mineração em 96 e daí altamente proibida. A mecanização que nós conhecemos hoje, esse ficou aqui nos anos 60, 1960, entendeu? Antes, não se entendia o processo de produção escravo e semi-escravo. Semi-escravo é o contratado pelo lado mundial. Então, em 1916, uma máquina de esse, destruindo tudo, finalzinho dos anos 40, a solução de diamante caiu. Foi situação, deve dar viraram uma doce.
sobre o mapa, né? Vilas, né? Cidades centrais, muita gente da cidade, tinha 450 pessoas. Em Atu, na mesma data, era 150 pessoas. O G comportou no seu lápis do garimpo, uma população em torno de 60 mil pessoas. Nossa! Imagina aí, quer dizer, o processo de esvaziamento populacional desencadeou devido à queda das produções dos diamantes, né? Superficiais, que não era um sistema bem antigo, né? Aí houve a necessidade de entrar no maquinário. De ponta, procedência inglesa, chegou aqui por volta de 1850. Não tinha motores, eram movidos à roda d'água, aí no G, né? Próxima cidade. Essa era o momento de lapidação. Isso. O maquinário. E aí eles iam deixando do jeito que. Isso. Os motores já foi inserido no século XX, né? Precisamente em 1954. Então vamos conhecer aqui as ruínas, conhecida como Toca dos Garimpeiros. Eles retiravam também nas grunas aí os diamantes, que eram os buracos aí por dentro das rochas. Vamos lá. Valeu, Edmundo. Então, essa tiazinha aí viveu aqui até os anos 20, se eu não me engano, que ele falou lá. Essa era a casa dela. Paredes aí de pedra. Algumas ferramentas usadas na época. Fogãozinho, a lenha. E aqui era o quarto. E aí, André? Interessante Vai... aqui a história, hein? Dá pra morar aqui? Olha, se for uma caminha aqui assim, ó, bota uma luminariazinha, dá. Rola até um teto aí. E ó o visual. Chapada Diamantina. E é isso aí, a gente vai se despedindo aqui do Museu do Garimpo, retornando pro carro. E esse foi mais um vídeo aí do canal. Deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, deixa um comentário, o que você achou do vídeo, das informações. E vamos para a próxima aventura. O nosso dia tá acabando. Segundo dia da Chapada Diamantina. Indo embora. Então, pessoal, ainda deu tempo ainda. Então a gente tá vindo aqui conhecer o cemitério bizantino, que fica aqui, ó, embaixo do morro, de um dos morros da Chapada Diamantina. E ele é tudo branquinho, interessante para conhecer e mostrar para vocês. O acesso aqui é de 8 às 5, 17 horas. Ele é todo ornamentado aqui na entrada, com as famosas hortênsias. É bem interessante a arquitetura das lápides. Aqui embaixo parece um cemitério mais normal, que a gente está acostumado a ver. E lá na parte de cima é bem diferente.
Aí foi construído o cemitério bizantino de Santa Isabel. Fica lá à beira da serra, todo branquinho. Aí na época veio turco, veio árabe, veio português, à procura de ouro, diamante, carbonato. E acabou os turcos construindo o cemitério no estilo gótico bizantino. Que é muito bonito. Aí só existe 2 cemitérios desses no mundo, que é o daqui e o de Parma lá na Itália. Ah, que legal. Gótico bizantino. Gente, para vocês terem ideia, o pessoal que está descansando aqui tem essa visão maravilhosa aqui, ó, da Chapada. Comenta aí se eles não estão morando melhor do que muita gente. Aproveitando aqui para mostrar para vocês aqui o centro histórico de Mucugê e a igreja. Aí estamos aqui na igreja de Santa Isabel e São João Batista. Essa igreja tem 172 anos e data ali o término dela em 1886. Muito bonito. E daqui da igreja a gente tem esse visual aqui, ó, de Mucugê. Infelizmente a gente chegou, ela já estava fechada, mas o horário de funcionamento dela é de 8 às 17 horas. E assim foi o nosso segundo dia. Se você gostou, já vou pedindo para você deixar o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixa nos comentários aí se tem alguma dúvida, eu tenho o maior prazer em estar respondendo. Estamos dando uma volta aqui pela rua aqui de Mucugê à noite. O comércio está aberto, tudo bem iluminado, as casas são todas coloridas, bonitinhas. Uma cidadezinha aconchegante. Essa rua de pedra aqui, né? Lembra aí do Rio de Janeiro, a rua de pedras de Búzios. E leva lá em Noronha. Isso aqui é uma desgraça pro carro. No próximo episódio, iremos conhecer as cachoeiras de Mucugê. Venha com a gente nessa aventura.